Fala meus amigos e minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e não se esqueça, vai comprar materiais esportivos, dê aquela passadinha lá na Centauros, o cupom DONAT, você vai ter 10% de desconto em produtos entregues pela Centauro, camisas do Palmeiras, camisas de outros times, acessórios, roupas de academia, tênis, o que você precisar, passa lá na Centauro, o link tá na descrição, 10% off para você. Vamos embora para mais um vídeo. Fala meus amigos e minhas amigas. Pô, rapaziada, desculpa a demora aí hoje, tá? Eu tirei um tempo para dar uma respirada, fui fazer o conteúdo do Instagram, fui participar da live do Não Importa o Que Digam, e agora eu tô aqui com a cabeça mais tranquila para analisar. Cara, tem me sobrado tão pouco tempo, sabe, para acompanhar futebol, e o futebol sempre foi o meu lazer, jogar uma bola, assistir o Palmeiras principalmente. Houve momentos na minha vida em que eu tinha tempo de assistir tudo. Liga italiana eu adorava, Premier League adorava, hoje me sobra muito pouco tempo. O Palmeiras ele virou uma parte do meu trabalho, né? É a parte da minha vida, agora se tornou parte do meu trabalho também. Então eu ainda consigo ter o tempo necessário para acompanhar o Palmeiras, mas ele ainda é muito pouco perto do que eu gostaria. Não pense você que eu não gostaria de ir todo jogo, viajar para acompanhar o time, poder assistir a todas as coletivas, a todos os conteúdos. Mas assim, eu faço muita coisa, cara. Eu tenho um trabalho formal, eu tenho outras atividades, eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa. Me sobra tão pouco tempo, perto do que eu gostaria, né, para poder acompanhar o Palmeiras. E eu odiaria que esse pouco tempo que eu tenho, ele fosse pautado só em cima da crítica. Eu odiaria chegar aqui para vocês e entregar a minha versão mais amarga possível. Eu odiaria chegar aqui para vocês e despejar todas as frustrações da minha vida, do meu dia, num vídeo em que eu estou falando a respeito do trabalho de outras pessoas e que eu estou tocando na paixão de outras pessoas. Eu sei que para muitos aí do outro lado, o Palmeiras ele acaba sendo um refúgio, talvez o único amigo, né? Tem muita gente que está quebrada por aí, né? E que vê no futebol o alívio, né, para suas dores aí. E eu não queria ser o cara que trouxesse só esse amargor. Então eu tento sempre ser positivo, eu tento sempre trazer um outro lado. Alguns confundem isso com ser passar pano, mas eu acho que a gente pode trocar uma ideia num outro tom, né? Eu não concordo com muita coisa que eu vejo por aí, mas respeito. Eu acho que cada um é livre para pensar do jeito que quer, para agir do jeito que quer. Eu tento sempre manter esse equilíbrio aqui no canal. Mas, cara, hoje não tem muito como o vídeo ser bom, né? Hoje a vitória que a gente conquistou, ela representa 3 pontos importantes, mas também ela foi uma grande mentira. Alguns podem usar o fato do time misto para justificar o tom abaixo do Palmeiras durante os 90 minutos, mas infelizmente vai mais do que isso, vai além disso. E se você vai me dizer aí do outro lado, calma, mas ainda tem tempo, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Quem sabe, né? A gente tem uma sequência agora pela frente que é muito dura. A gente vai ter o Cerro Porteño em casa pela Libertadores, a gente vai ter o Corinthians em casa, porém fora, pelo Campeonato Brasileiro, e o Internacional fora de casa. Aqui eu imagino o time titular nas 3 partidas, né? A gente vai ter o choque de realidade. Se há margem para evolução, se há margem para o time se apresentar melhor, ou se de fato é isso mesmo. A gente vai viver mais baixos do que altos na temporada, as vitórias vão ser na bacia das almas, as vitórias vão ser puxando do último suor, ou mediante ao que aconteceu hoje também, né? Hoje a gente foi salvo pela arbitragem. E vir aqui falar isso não me faz menos palmeirense, me faz racional, me faz um cara que respeita a torcida adversária. Eu respeito o torcedor do Sport, eu imagino a revolta que você deva estar sentindo, porque não foi só hoje, o Sport também foi prejudicado contra o São Paulo num pênalti inexistente. E eu tenho que ter esse respeito com você que está aí do outro lado, tá? Porque se fosse contra o Palmeiras eu ficaria maluco. E a arbitragem também, na verdade, aí parte do próprio Sport, né? O time do Sport quebrou um galho do Palmeiras, que foi aquele primeiro pênalti. Aquele primeiro pênalti do Flaco não tem discussão. E ele veio num momento em que o Palmeiras não apresentava nada. A gente apresentou mais daquele futebol burocrático e insuportável de lançamentos para frente. Qual é a mecânica de jogo do Palmeiras? O portador da bola, geralmente um zagueiro, caminha com a bola até o meio campo. O time corre para frente.
parece uma manada, corre para frente. O zagueiro lança a bola. A gente perde essa bola, porque o adversário recupera. E nos contra-ataca, com o Palmeiras desmontado. Isso aconteceu por diversas vezes. Foram mais de 60 passes longos. Ou quando não é isso, é aquela inversão longa para o ponta, que se o ponta consegue dominar, ele já tem 2 na cobertura dele. E aí o que ele vai fazer? Muito provavelmente voltar a bola para a zaga e a zaga vai voltar a dar um chutão lá para frente. E eu vejo o Abel dizer que ele gostaria de que o time atacasse mais as costas do adversário. Então, eu já vi ele criticar também os toquinhos, né? Então ele parece ir na contramão do que eu penso. E eu não estou aqui para fazer o juízo de quem é mais inteligente, tá? Eu só falo do que eu vejo. Eu não sou cozinheiro, mas eu posso identificar se uma comida está sem sal ou se ela está com sal demais. Eu não sou um cineasta, mas eu sei o que é um roteiro bom e o que é um roteiro ruim, uma atuação boa e uma atuação ruim, apesar de eu não ser ator. Eu não sou burro de bola, mas o que eu vejo vai na contramão do que o Abel pede, vai na contramão do que o Abel faz. Eu acho que o que o Palmeiras precisa é de proximidade, é de jogadores que joguem junto, é de tabela, é de jogadas por dentro, é de movimentação. Hoje a gente tem um time engessado, que se manda lá pra frente e aposta muito no chutão. E quando não é o chutão, a única alternativa é cruzamento na área. E foi um desses cruzamentos que o Sport, que estava merecendo já o gol e que estava amadurecendo a cada jogada o seu gol, quebrou o galho para o Palmeiras sair na frente. O pênalti no Flaco é indiscutível e ele bateu muito bem, né? E a gente saiu na frente, sabe Deus como, num jogo em que a gente não merecia. E pouco tempo depois, como tem sido de praxe, a gente fez um favor pro Sport, né? E a gente retribuiu o favor. Aquele belo gol do Sport, mas numa jogada em que no primeiro tempo foram 4 escanteios a 1 pro Sport. Nos 4 escanteios, aqueles 2 jogadores de entrada da área estavam livres. O Lucas Lima cobrou o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto ele falou, eu vou jogar lá para ver o que dá. E o que deu foi o Barleta dominando, sem marcação, chutando, com muita gente na frente do Everton, apesar de eu achar que é uma bola defensável. O que eu quero que fique claro, rapaziada, é que eu não sou amigo do Everton. Eu não ganho para defender o Everton. Mas eu jogo no gol. Eu sei o que significa jogar no gol. E eu sei também que se o time não colabora, você tá fudido, porque o gol é enorme, as possibilidades são várias. Os chutes são rápidos, são fortes, a bola faz curva, tem gente na sua frente. Às vezes você não consegue prever para onde o chute vai, às vezes você perde um milésimo ali que já faz a diferença. Eu acho que ele deveria defender aquela bola, eu acho que era uma bola possível de se defender. Mas você consegue entender o que é um jogador dominando uma bola na frente da meia-lua sozinho e tendo todo aquele gol para ele chutar? Cara, é inacreditável. É inacreditável a gente ter tomado um gol daqueles logo depois de abrir o placar. Então a gente não consegue manter nem as nossas vantagens. E aí começa de novo aquela sangria, né? Porra, precisamos correr atrás mais uma vez. Precisamos da superação mais uma vez. E é legal, porque esse time se supera, porque esse time conquistou vitórias épicas e inesquecíveis para o seu torcedor. Mas eram vitórias épicas e inesquecíveis em jogos grandes, importantes, contra adversários grandes. Agora a gente tem precisado espremer até a última gota de suor contra o Sporting Cristal, que hoje tomou 4-1 de um time que chama UTC, eu nem sei que time é esse. A gente tem precisado disso contra o Sport. Com todo respeito ao Sport, é sempre difícil de ser enfrentado fora de casa. E não é nem pela questão de precisar de um pênalti no finalzinho do jogo para vencer o jogo, mas é do que a gente não apresenta. O segundo tempo ele até foi um pouco melhor, mas é difícil entender o que o Abel pensa para esse time, porque o Felipe Anderson passou a ter um vestígio de bom futebol jogando por dentro e hoje ele já não estava mais naquela posição. O Facundo não se encontrou ainda, muito pelo esquema do Abel, e não sai do time. As trocas, sabe? Vitor Roque jogando como um ponta aberto pela esquerda, o jogador mais caro, jogando por ali, sendo que a gente podia aproximar o Flaco do Vitor Roque. Cara, posso estar falando a maior besteira do mundo aqui, mas para mim o que falta no Palmeiras é aproximação, é jogadas em conjunto, é movimentações bem ensaiadas. Você vai falar que o time é ruim, cara? Eu lembro você de 2020, eu participei, eu tava lá naquele protesto da Mancha. A gente não queria o Zé Rafael, não queria o Scarpa, não queria o Rony, não queria o Luxemburgo, não queria ninguém. Era fora todo mundo, era fora Luan, era fora todo mundo. E no entanto, quando o Abel chegou e conseguiu dar conjunto, a maioria desses caras se tornaram ídolos. Veiga, Zé Rafael, Gomes, Scarpa, não tô falando que são ídolos, mas enfim, marcaram seu nome na história. Luiz Adriano, Rony, todos esses caras, com trabalho em conjunto. Então hoje você olha para um Felipe Anderson, não é bagre, gente. O Evangelista já vai começar a ficar marcado para a torcida. O próprio Giai, que despertava o interesse na Europa, vai ficar marcado como se fosse um puta de um bagrão.
Todo mundo, Facundo Torres, pode não ser um craque, não é, de fato, não é um craque. Mas também não é só isso. O Vitor Roque vai ser começado vão começar a chamar de bagre também. Não vai demorar muito. Porque tá faltando conjunto. E é foda você analisar só o individual quando falta conjunto. Tem uma coisa que nem isso a gente tem conseguido fazer, que é gerar chutes da intermediária. Porque a bola não passa no meio campo, a bola não progride de pé em pé. Cara, o primeiro chute que a gente foi dar foi no segundo tempo. Uma bola do Estevão pro Veiga. O Veiga bateu fraco no meio do gol. Mas foi a primeira jogada que a gente conseguiu trabalhar para que um jogador chutasse com determinada liberdade e chance de fazer gol. Então nem isso a gente tem conseguido. A gente tem conseguido criar nem oportunidades para os meias finalizarem a média distância. E a gente tem bons finalizadores. O Rios é um bom finalizador. O Veiga é um bom finalizador. O Maurício é um bom finalizador. E não consegue. O Vitor Roque não recebe bola. O próprio Flaco, que sim, perdeu aquele gol ridículo contra o Botafogo, perde gols ridículos de vez em quando, mas que bola que o Flaco recebeu hoje, rapaziada? Qual foi o cruzamento perfeito para o Flaco cabecear, ou uma bola que deram no pé dele? E eu não estou entrando no mérito se ele faria ou se ele perderia, eu estou falando o que construíram para o centroavante. E o Vitor Roque, quando tem entrado, o que constroem para ele? Então é aí que está o negócio. Você quer ainda achar que foi por conta do time reserva? Ok, é um direito seu. O titular não tem apresentado nada de muito diferente. Na Libertadores eu acho que foi um dos poucos momentos bons que o Palmeiras teve, no metade do primeiro tempo e parte do segundo. Acho até que os gols que a gente tomou ali foi muito mais por azar. Mas aí o time apresentou alguma coisa e criou tantas oportunidades como há muito tempo não criava, justamente porque jogou por dentro e com aproximação. Ou você vai falar para mim que não? Como foram as chances criadas? Como foi a bola trabalhada? Foi só através de cruzamento? Não! E aí que tá. Para mim é aí que tá o calcanhar de Aquiles do Palmeiras. É na construção das suas jogadas. A gente rifa demais a bola, rapaziada. Rifa demais a bola. É muita bola estirada a esmo. Você acha mesmo que numa defesa bem postada você vai lançar uma bola para um ponto e o ponta vai pegar nas costas da defesa? Você viu como o Sport atacava o Palmeiras? Com aproximação e jogadores ganhando as costas da nossa defesa, mas com aproximação. Toca aqui, um recebe, o outro passa e recebe lá na frente. É o beabá do futebol. E a gente não tem conseguido fazer. Esse jogo quebra a sequência do jogo passado porque não foi o mesmo time. Não foi o time titular. Mas o time titular também não tem conseguido apresentar. Então, esses 3 jogos, essas porcarias desses 3 jogos aqui, Cerro Porteño, Corinthians e Inter, o Palmeiras deve estar com o seu time titular. E aí a gente vai ver, evoluiu, tem perspectiva, podemos sonhar com algo maior ou teremos um choque de realidade? E perceberemos que o nosso nível está abaixo do que a gente esperava. Para mim são esses 3 jogos aqui. Esses 3 jogos vão dar um panorama muito grande pra gente. O Cerro Porteño ainda dentro de casa, sendo o adversário mais fácil. Não dá para levar tanto em consideração. Eu acho que dá para levar em consideração se a gente não conseguir jogar nada contra o Cerro Porteño. Mas se a gente vencer o Cerro, até com certa tranquilidade, aqui para mim é parte de obrigação. Depois a gente vai enfrentar um Corinthians que no mental, dentro desse clássico, tá melhor que a gente. Tem uma pressão por conta da final, do Palmeirense querer vencer e dar o troco. E tem um Internacional fora de casa, um dos melhores trabalhos do Brasil. É isso, meus amigos. Deixa aí os comentários, tamo junto, um abraço, até a próxima, valeu e fui.